Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. No episódio anterior, nós falamos sobre o que era e como era um sistema. Aprendemos a reconhecer as incógnitas, os coeficientes e os termos independentes, fora que a gente também aprendeu a reconhecer o tipo do sistema, onde a gente tem o número de equações e o número de incógnitas presente para representar ali o tipo, a ordem do sistema. Agora nós vamos ver a solução de um sistema linear. Lembrem do seguinte. No vídeo que a gente falou sobre solução de uma equação linear, a solução de uma equação linear era aquela que, ao substituir os valores respectivamente nas incógnitas, né, você tinha lá uma, como ele chama, enupla, né? Você tinha uma enupla com todos os possíveis valores das incógnitas e você fazia a substituição de um por um. Quando você resolvia as operações que tinha dentro da equação, que acaba virando uma expressão algébrica, né? Depois que você substitui todos os valores, vira uma expressão, que é só o que você tem aqui resolver somas, subtrações, multiplicações e assim por diante. Se no final você resolvesse o primeiro membro e desse igual ao termo independente, você sabia que aquele era uma solução da equação. Basicamente aqui vai ser a mesma coisa. A diferença é que para ser solução de um sistema, a solução dada tem que ser uma solução de todas as equações do sistema. Não pode ser especificamente de uma, ou de duas, ou de três e acabar deixando alguma de fora. Tem que ser solução de todos, de todos, de todos, de todos. Vamos ver aqui. A solução de um sistema linear M por N é toda enupla. Eu já expliquei o que é enupla. Enupla é a questão de quantidade de elementos que tem dentro desses parênteses aqui. Quando você tem 2, aí você tem uma dupla. Quando você tem 3, você tem uma terna. E quando você tem N, que você não sabe quantas são as incógnitas, aí você tem uma enupla. A solução de sistema M por N é toda enupla, alfa 1, alfa 2, alfa 3, até alfa N. Esses alfas aqui são valores, que é a solução de cada uma das M equações. Nesse caso aqui tem duas equações. Então, ele com certeza a solução terá que ser para essa equação, assim como para essa aqui também. O valor que eu encontrar tem que resolver essa e essa. Eu vou mostrar para vocês um jeito que eu aprendi lá no ensino fundamental a resolver sistema. Não é um método prático, não é simples, é um método que dá realmente muito trabalho às vezes e que você não consegue chegar na solução. Mas para mim que estava aprendendo, serviu. Ó, o que eu vou fazer é encontrar pares ordenados, enuplas, só que agora são só dois, né? São duas incógnitas, então é um par, não é um enupla, é um par. Onde eu vou dar valores para o x e determinar valores para o y. Com isso, eu vou gerar pares ordenados, vários. Eu vou fazer isso para a primeira e vou fazer isso para a segunda. Depois eu confiro os resultados. Como assim, professor? Pega aqui a primeira equação, 2x mais y igual a 15. Vamos dar valores que resolveriam essa equação. Por exemplo, se o x fosse 5, então ficava 2 vezes 5, 10. Qual é o valor do y para dar 15? 5 também. Então, y 5. Então, bem aqui eu já tinha um par ordenado. 5, 5. Eu poderia dar outro. Por exemplo, se o x fosse 0, o y seria quanto? Então, seria 2 vezes 0, que dava 0, mais o y, que tem que ser igual a 15. Ou seja, nesse caso, o y é 15. Então, 0 e 15. Aí você vai encontrando valores. Vou dar um valor de fração aqui. 5 sobre 2. X é 5 sobre 2. Ou seja, 2 vezes 5 sobre 2, cancela o 2 de cima com 2 de baixo. Aí ficaria só o 5 mais alguém aqui, mais o y, que dá 15. Então, quanto seria o 15? 10. Então, 5 sobre 2
e 10. Continuando. X igual a 1. X igual a 1. Se o x fosse igual a 1, quanto é que teria que ser o y? 2 vezes 1, 2. Qual é o número que somado com 2 dá 15? 13. Então, o y seria 13. Ou seja, o par ordenado seria 1 e 13. Vou fazer só mais um. Então, se o x fosse 7, quanto seria o y? 2 vezes 7 são 14. 14 mais 1 dá 15. Então, o y seria 1. Ou seja, 7 e 1. Vamos pegar agora e vamos encontrar pares ordenados para a segunda equação. Na segunda equação, nós temos x menos y igual a 6. Bora lá. Se o x for 10, por exemplo, x igual a 10, quanto é que vai ser o y? 10 menos quanto para dar 6? 4. Então, 10 menos 4 dá 6. Então, o par ordenado é 10 e 4. Outro, x igual a 9. O x igual a 9, o y teria que ser 3. Então, 9 e 3. Outro, x igual a 8. Y teria que ser 2. Então, 8 e 2. X igual a 7. Y teria que ser 1. Porque 7 menos 1 dá 6. Então, 7 e 1. X igual a 0. Então, o y teria que ser menos 6. 0 menos 6. Por que menos 6, pessoal? Porque menos daqui com menos daqui daria mais, ficaria 6 igual a 6. Todos esses pares ordenados, e muitos outros, infinitos até, seriam solução da primeira equação. Aqui, do mesmo jeito, seria solução da segunda equação. Mas tem um par ordenado, e apenas um, que é valor de solução tanto da primeira equação como da segunda equação. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Que esse aqui, também aparece aqui. Então, a solução desse sistema aqui seria o par ordenado 7 e 1. É isso aí. Então, 7 e 1 resolve tanto a primeira equação quanto a segunda equação. É claro, a gente não vai fazer isso toda vez, até porque seria muito trabalhoso em alguns momentos. Então, mas é só para você compreender que vai ter um par ordenado que vai ser solução das duas equações ao mesmo tempo. Isso aqui também você pode ver como função. Lá no primeiro ano, para você que está no segundo ano, foi ano passado, você viu função afim. E você aprendeu a calcular o ponto de encontro entre duas funções. E aqui, basicamente, você poderia aplicar isso. Você tem vou desenhar um plano cartesianozinho aqui pequenininho. Você tem uma função que faz isso. E outra função, por exemplo, que faz isso. Esse ponto aqui, onde as duas equações se tocaram, as duas funções se tocaram, esse é o ponto que resolve tanto a primeira quanto a segunda. É uma questão de observar o quanto um assunto está ligado com o outro. Se você conseguir fazer isso, é perfeito. A matemática é perfeita porque ela interliga os conteúdos. Vamos ver esse exemplo, que pede para a gente verificar se essa terna, menos 3, 5 e 1, é uma solução do sistema. Lembrem-se que lá nos exemplos que a gente viu sobre equações lineares, quando a gente estava verificando se era ou não era uma solução da equação, a gente testava na equação. Agora a gente vai ter que testar, nesse caso, como são 3 equações, nas 3. Então, bora lá primeiro. A primeira equação é 2x mais 3y mais 6e igual a 15. Então, eu vou substituir. O primeiro é x, o segundo é y, o terceiro é z.
Então vai ficar 2 vezes menos 3. Estou substituindo. Mais 3 vezes 5. Mais 6 vezes 1. E isso tem que dar 15. Se der 15, está valendo. É a solução da primeira equação. Então, 2 vezes 3 dá menos 6. Aqui dá 15. Mais 6. E o resultado é 15. Cancela 6 com 6. Então, 15 é igual a 15. Nesse caso, nós encontramos uma verdade. Ela é solução da primeira equação. Mas temos que testar para a segunda. Nesse caso, nós temos menos x mais 4y mais z igual a 24. Ou seja, nós teremos menos 3 mais 4 vezes 5 mais 1 igual a 24. Se der 24, beleza. Menos com menos dá mais. Foi isso aqui que eu quis dizer para você no começo da aula, que é quando você substitui e encontra uma verdade. Ó. Você resolve a expressão. Isso aqui é uma expressão numérica, tudo bem? Isso aqui é uma expressão numérica. Não tem letra, é só número. Então é uma expressão numérica. Não é uma equação porque você não tem que encontrar o valor de ninguém. Os valores já são dados, você só faz substituir e resolve as operações. Isso é uma expressão. Então, mais 4 vezes 5, 20. Mais 1 igual a 24. 3 mais 20, 23. Mais 1, 24. 24 igual a 24. Beleza. Também é a solução da segunda. Vamos testar na terceira. Tem que testar em todas. Deu para a primeira, deu para a segunda. Mas não testou na terceira, você ainda não consegue afirmar com toda e absoluta certeza que o resultado ali, que a solução é do sistema como um todo. Você consegue afirmar que é apenas de 2 ou 3 ou um número menor do que a quantidade total de equações. Então, vai lá. 3 vezes, dessa vez é 3x menos y mais 7z igual a menos 7. 3 vezes menos 3 é o mesmo valor, tá? Menos 5 mais 7 vezes 1. Tem que dar igual a menos 7. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 5 mais 7 igual a menos 7. Menos 9 com menos 5 dá menos 14. Menos 14 com mais 7 dá menos 7. E menos 7 é igual a menos 7. Também está valendo. Nesse caso, a terna menos 3, 5 e 1 é solução do sistema, desse sistema aqui, pelo fato de ele ser solução de cada uma das equações que compõem o sistema. Eu espero que tenha dado para você entender o que é a solução de um sistema linear. Nós não estamos calculando, viu? Nós não estamos aprendendo a calcular o resultado. O que nós estamos fazendo é só verificando se aquele resultado dado é a solução do sistema. Isso aqui fica mais ou menos como se você estivesse aprendendo a fazer a prova real antes de fazer o cálculo, né? Você está aprendendo a verificar se o cálculo que você futuramente vai encontrar deu certo ou não. Espero que tenha dado para entender, né? Se não ficou entendido alguma coisa, por favor, deixe aí nos comentários. Faça eu entender que vocês não estão entendendo, que aí a gente se ajeita um pouco melhor. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, comenta se ficou alguma dúvida. Até já!